Gente, já tô aqui no começo desse vídeo pra falar se fica meio ruim, é porque eu tô sem... Calma, porque eu tô gripada, tá? Então, se ficar um pouco ruim, não me culpem, tá? Mas se inscrever no canal e deixar seu like que vai ajudar muito a gente. Ai, por que você tá me batendo? Calma, calma. Não precisa me bater assim, eu entendo, calma. Mas ela era só uma amiga, calma, não precisa ficar assim. Amor, você tá com ciúmes dela? Não, porque, tipo, você tá muito estranha ultimamente, só porque eu estava falando com aquela menina. Ah, agora você tá no TPM, né? Todo dia você tenta, no caso, inventar uma coisa. E isso não é legal, véi. Não é nada legal. É, tipo, você não entende o meu lado. Eu já falei pra você que eu tenho os olhos só pra você. E não pra aquela menina. Tipo, ela é só uma amiga. E ela trabalha junto comigo, então você tem que aceitar isso. Porque se não fosse pelo nosso trabalho, a gente não teria tudo que a gente tem agora, sabe? Então, eu acho que é melhor você parar com esse ciúme, gente. Porque isso não vai fazer bem pra gente. Não, eu nunca quis dizer isso, mas você tinha que parar um pouco com isso, porque é, isso só vai atrapalhar a nossa relação, no caso. E isso não é muito legal, sabe? A gente podia ter tudo, sabe? Pra gente conseguir, é, como eu posso dizer, conseguir vencer todas e superar todas essas coisas que as pessoas estão fazendo, porque talvez ela só tá querendo atrapalhar a gente. E você tem que entender isso e não ficar com ciúmes de mim, porque é, você não precisa ficar fazendo isso, velho. É uma coisa muito estranha de entender, parece. Foi só um abraço. Agora você quer ficar falando essas coisas aí, tipo, nada a ver, mano, o que você tá falando, velho. Foi só um abraço e ela só me deu um beijo na bochecha. Ela não tentou me beijar, você que tá ficando doida. Ela não tentou me beijar. Mano, por que você tá fazendo isso? Não tem sentido, velho. A gente tem a vida inteira pela frente e você vai ficar se preocupando com uma menina, velho. Ela é só minha amiga. Nem amiga, no caso, né? É uma colega. Você não precisa ficar fazendo isso. Eu sei que a nossa relação já não tá muito boa, mas eu não quero te deixar e a gente pode ainda lutar por isso. Então, não faça isso, sério. De verdade. Por favor, sério, não fica me culpando pelas coisas que as pessoas fazem. Você viu que quando ela me abraça muito eu até saí de perto dela. Ah, sério isso, véi. Eu não tô acreditando. Isso é muito sem graça. Mas uma coisa que eu queria saber. Você vai me perdoar? Não? Mas o que eu fiz? Foi ela que me agarrou. Você tem que entender isso. Mas até parece que você não entende. Meu Deus. O que eu faço com essa garota? Sério, eu não sei o que eu faço com você. Você não entende o meu lado, você nunca entende o meu lado. Eu sempre tenho que entender o seu e tenho que ficar quieto. E quando você faz alguma coisa de errado, eu tenho que ficar quieto. E isso me dá muita raiva, porque eu tenho que ficar muito quieto no meu lugar, sabe? E, tipo,
Eu odeio isso. Tá bom, amanhã a gente conversa. Sério, eu não tô mais aguentando. Gente, eu já tô aqui no final desse vídeo, que se tiver algum erro, não me culpe e desculpa por ter aparecido aqui, mas era só isso mesmo. Tchau, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like.